o assunto é sério. Infelizmente, a gente viu a queda do Neox, está sendo cancelado nas redes sociais por conta do suposto app Avalie Empresas, que quando você vai ver é um golpe de opções binárias. E aí, um dos caras que foi o seu parceiro ao longo de vários anos no canal Niggle, o Engler, caraca, é muito English, decidiu fazer um vídeo para se posicionar a respeito desse caso e a gente vai assistir. Eu tava ansioso para fazer a live justamente para assistir esse vídeo com vocês. Começar esse vídeo, eu, por um lado, não queria estar fazendo ele, por outro, eu me sinto na obrigação de ter que fazer esse vídeo. Contexto. Cara, é impressionante porque, tipo assim, se você reparar bem na feição dele, parece que ele tá mesmo agoniado, sabe? Ele tá com os olhos meio marejados. Ser o mais breve possível sobre o que vem acontecendo nesses últimos dias. E é só por isso que eu tô fazendo o vídeo, porque como se tornou algo externo pra mídia, eu me sinto na obrigação de me posicionar, porque senão ou eu compactuo com isso, ou ninguém vai entender por que eu tô em silêncio. Eu não canso de falar isso. Quem cala consente. Se a pessoa que você acompanha, ela anda com quem é pilantra, posta foto e tal, e ela não fala nada, ela compactua. Ela compactua com os atos dessas pessoas, tá? Então tome muito cuidado. Ao mesmo tempo, propósito de vida que eu vou explicar nesse vídeo. Só que o fato de eu estar fazendo esse vídeo, eu sei que eu também tô cravando um martelo. Na minha percepção, não. Eu gostaria que ele visse com bons olhos. Hoje eu tô fazendo isso talvez Ele quem? O parceiro dele, Neox. até pra mudar ainda um pouco a percepção dele. Por acaso alguém se pergunte, não conversei com ele antes de estar fazendo esse vídeo, conversei, mas sinto que esse vídeo só é uma consequência dos atos do que ele fez terem gerado esses danos na internet. Senão, eu continuaria como tava e eu vou explicar o que era como tava. Eu vou. Vai ser meio sem corte, assim, talvez eu corte em algum momento ou outro, só pra manter uma linha de raciocínio ainda Hum, nesse vídeo. E eu quero deixar bem claro que esse vídeo, por mais conflitante que seja, pra mim o meu objetivo é falar muito mais sobre mim do que sobre ele. Não é crucificar mais, eu acho que a própria internet, eu espero que ele compreenda. É muito complicado quando você faz um vídeo falando sobre um caso que envolve uma terceira pessoa. Tipo, eu tava comentando há pouco sobre o Ruiter. Estava comentando sobre tudo que aconteceu envolver o Ruiter essa semana. Mas você percebe que a pessoa do Ruiter em si, ninguém sabe quem é. Eu não sei como é que ele é. Ele pode ser um cara muito legal, gente boa, pessoa assim, sabe, muito, muito querida. Só que ele faz coisas que eu não compactuo. E eu tô comentando sobre o que ele faz, não quem ele é, porque não tem como a gente saber. Se bem que quando você coloca numa balança as atitudes, as atitudes, elas falam muito sobre quem a pessoa é. Ela pode ser legal com algumas pessoas, mas no fundo ela ter essa parada meio diabólica, né? Meio satanista, vamos dizer assim. Eu tô entendendo o que ele tá falando. Ele não quer falar sobre a pessoa do Neox em si. Pelo menos é a interpretação que eu faço aqui. Ele quer falar sobre a situação. Que tá acontecendo. Pode parecer meio ruim, porque, tipo, a primeira oportunidade estou aqui me comunicando. Mas é justamente por a gente divergir muito nessa visão de propósito que não tem o que fazer. Eu preciso deixar claro qual é o meu posicionamento e eu acho que agora não Qual teria um é? momento melhor para explicar para vocês um pouco a história. Então, no overall, essa dinâmica vem sobre um pouco de propósito. Eu acho que preciso explicar esse pouco de contexto para vocês. Hum, É, Independente do que você acredita, qual a sua religião e tudo mais, eu acredito que a gente tem um propósito e na trilha da nossa vida a gente recebe oportunidades para que a gente possa talvez interpretar ou entender o que a gente está fazendo aqui na Terra. hum. E dentro do cenário do YouTube, da internet em geral, me vejo, né? É o que eu falei, esse vídeo eu quero realmente falar o máximo no singular, eu tô falando sobre mim, não o nosso coletivo, mas tem coisas na nossa história que conectam no coletivo ali, entre eu e ele. Mas eu tive uma posição de privilégio desde o começo que a gente começou, no mundo da internet. Se você olhar para quase 80, 90% dos grandes influenciadores hoje vieram de uma posição que representa o que é o Brasil, né? Na maior parte das vezes. De uma condição muito inferior e ainda assim conseguiram chegar onde chegaram, tendo gás e garra para crescer no mundo da internet. Caraca, o que ele falou
É profundo, tá? Tipo assim, ele chegou à consciência do seguinte, cara, eu comecei muito à frente, mas muito à frente de 90% das pessoas. Cara, qual é a realidade de um produtor de conteúdo? Vamos pegar aqui esse senhor que vos fala. Qual é a minha realidade, pessoal? Eu sou um CLT ainda. E antes de eu ser CLT, meu amigo, muito antes de eu fazer o que eu faço aqui, ixi, já vendi muamba na rua, já vendi sacolé, ixi, meu amigo, já fiz muita coisa até eu chegar em trabalhar num banco. Entendeu? Tipo assim, ele tem pelo menos consciência do seguinte: caraca, eu vim de uma posição muito privilegiada. E eu quero falar uma parada pra vocês. Aproveita que os filhinhos de papai ainda estão em busca de fazer medicina, direito, de ser herdeiro do pai deles. Porque imagina o seguinte, se em massa os Enzos começam a produzir conteúdo e vir para a internet, eles vão crescer muito mais rápido e vão roubar uma fatia de mercado que é para o desesperado. Eu vejo que a internet é muito assim sobre o desespero. Ou é um cara que tem um sonho muito grande de ser um produtor de conteúdo, ou é um cara que é muito desesperado, que ele fala assim, cara, se nada der certo, pelo menos YouTube eu vou virar. Tô falando a real pra vocês, falando papo de gente grande aqui. O meu caso já foi um pouco diferente, né? Eu tive uma estrutura familiar muito boa e Que financeira bom. também, desde o começo. E mesmo assim a gente conseguiu crescer nesse cenário, né? Impactando uma geração com os conteúdos que a gente fez e genuinamente sentido que a gente motivou e inspirou muita gente no mundo da internet. E pra mim isso se vem com duas coisas, né? Tipo, obviamente é o nosso esforço em estar ali trabalhando, fazendo pela parada, mas envolve a palavra sorte, né? Tá na hora certa, no lugar certo. Né? A gente teve o privilégio de estar estudando aqui nos Estados Unidos. Várias condições colocaram a gente numa camada que fez o nosso canal virar o que virou e a gente ter o alcance que a gente tem. Dito isso, eu acredito que a sorte vem, né, pra quem tá se expondo à sorte, e Claro. que ela tem um propósito divino, né? Tipo, por que a gente teve essa oportunidade de alcançar e comunicar com todas as pessoas? E eu genuinamente acredito que o meu propósito é usar dessa vantagem, esse privilégio, vamos dizer assim, que eu tive, e poder ajudar outras pessoas que não tiveram as mesmas condições, os mesmos privilégios que eu tive, a chegarem em lugares maiores, ou a se inspirarem pelo que eu tô fazendo, ou aprenderem com os meus erros, e eu seguir de referência, um exemplo, não gosto de usar a palavra referência, mas como um exemplo que a pessoa possa olhar, tirar o que ela vê de melhor e usar na vida dela, e isso ajudar ela a crescer de alguma forma. Genuinamente, é isso que eu acredito. E aí sim, teve uma fase onde, ali do canal Niggle, que a gente, eu principalmente, né? É o que eu falei, vou tirar do coletivo. Vocês vão ver aí, inclusive no vídeo que o cara faz, tem ali algumas thumbs onde aparece eu falando sobre um site de aposta específico. E eu fiz sim, publicidade de apostas ali e tudo mais. E ingênuo, assim, eu comecei a olhar depois que a gente estava fazendo esses conteúdos, meio direct, e ver o impacto negativo que isso tinha na vida das pessoas. Então ali eu já comecei a repensar por que eu estava fazendo aquilo, né? Eu olhava e falava, por mais que eu acredite genuinamente que sim, é uma escolha da pessoa acessar o site, né? Eu estava sendo um mecanismo de expor para ela aquele mundo, né? Onde principalmente a estrutura do Brasil, né, e principalmente educacional e com relação a finanças em geral, não tem uma estrutura de cabeça muito boa. Então a pessoa entra ali e acredita. Cara, eu tô começando a querer acreditar nisso que ele tava falando. Por quê? Essa parada de ingenuidade não existe. Eu genuinamente não acredito que alguém é ingênuo ao ponto de não saber o que tá fazendo, ainda mais quando envolve dinheiro. Mas eu acredito que existe ingenuidade por parte das pessoas que consomem conteúdos desses influenciadores, né, e que acreditam que é possível você fazer uma renda extra ou ganhar dinheiro. Pessoal, eu realmente já tive contato e tenho contato com pessoas que elas leem um texto, mas elas não entendem o que elas acabaram de ler. Você deve conhecer pessoas assim. Isso é um reflexo da nossa sociedade. Se a pessoa vê um joguinho que ela roda lá um negocinho, ou que joga uma cartinha e você faz uma combinação, você ganha dinheiro, é como se a pessoa fosse um primata. Ela não consegue associar essas informações. O brasileiro, ele é semi-alfabetizado. Ele é um analfabeto funcional. Ele sabe ler, mas ele não tem um entendimento sobre aquilo. Então, eu vou deixar aqui o benefício da dúvida pra você. Eu, Luiz Guilherme, pessoa física, não acredito que existe genuidade, ainda mais quando envolve dinheiro, na questão principalmente de influenciador, de um cara como ele falou, de ser um cara vivido, ter os privilégios.
Em contrapartida, eu acredito que isso existe muito no público. E eu vou dar esse benefício da dúvida pra ele aqui de achar que ele está falando a verdade. Aí vamos continuar aqui. Acredito que vai ganhar o dinheiro da vida, bota o salário, gente falando que botou o dinheiro que era pra comer do mês, e outras pessoas que ficam viciadas e tudo mais. Não dá pra ser como tá sendo no Brasil. E eu me privei depois, né, nesse momento ali, muito de dar minha opinião, porque tinha um pouco dessa tese de tipo, mas aí se não tem o patrocinador, o canal não se sustenta, fim do canal, e o que que acontece? E aí eu fiquei um pouco preso nessa teia de aranha. E é onde eu também vejo muitos influenciadores, que é o que eu falo. Hoje eu tive um momento onde, no meu subconsciente, eu julgava um pouco. Tipo, por que que as pessoas estão fazendo isso? E hoje, eu não julgo tanto os influenciadores, eu acho que precisa existir, principalmente do Estado, uma mudança nisso. As pessoas estão dizendo que vai mudar, mas eu não acredito muito que a gente vai ver uma melhora a curto prazo. Cara, o Estado não produz nada de bom. Nada que vem do Estado é bom. O Estado, ele é o Leviatã, que o pessoal chama, os libertários falam, né? Ele só quer mais dinheiro. O interesse do Estado não é com as pessoas que estão vendendo casa, assim, endividando com a agiota, não é essas pessoas de classe inferior. Entenda isso. O objetivo do Estado é poder arrecadar através de uma atividade que gera muita receita. É isso, cara. E eu entendo. Eu não vou julgar a pessoa que faz isso. Normalmente quem tem esse discurso é porque já fez algo de errado. Não vou julgar essas pessoas. Eu sei que todo mundo erra. Como eu falei pra você anteriormente, todo mundo erra. Mas assim, cara, realmente você aceitar uma bolada de dinheiro pra falar de uma casa de aposta e depois você chegar e falar assim, eu até entendo essas pessoas. Não soa meio assim? Assim, cara, eu fiz também, né? Mas, poxa, tem que entender, né? E tá. É complicado, pô. É o que eu falo. O conteúdo dele aqui tá até legal, porque ele tá falando da primeira pessoa, a vivência que ele teve, mas essas justificativas aqui, na minha visão, estão indo de arrasta por essa parada de tipo assim, eu fiz, mas tem que entender a galera. Pô, cara, não é possível. Falando de mim, né, eu tô numa posição de privilégio onde eu consegui, hoje em dia, né, eu vou entrar nessa história, recusar contratos milionários de bet e fazer dinheiro e tal, porque hoje eu tenho uma condição para me manter e outras estruturas que eu consigo dizer não. Mas eu consigo ver o cenário de muitas pessoas que também estão passando necessidade, também são influenciadores, e quando chega uma proposta dessa na mesa, vem como uma oportunidade da vida delas. Por mais que sinto que as pessoas hoje já entenderam quanto isso ferra o povo brasileiro. Tô falando específico do Brasil, que é muito diferente aqui dos Estados Unidos. Então, o fato de aceitar, eu vejo, não vou dizer que entendo, mas compreendo um pouco a tomada de decisão. Agora, o fato, depois de fazer tanto dinheiro, continuar fazendo, ou outros que já têm uma condição financeira que poderiam dizer não estarem fazendo, pra mim tem uma complicação moral mesmo. Sim. Né? E aí, entra um pouco da história onde eu parei, né, de fazer conteúdo sobre bet, e não me posicionei pra não ferir quem tava ali do meu lado o tempo todo. E é muito ruim essa história, porque, tipo assim, genuinamente você vai ver que no decorrer depois dessa história, dessa casa que a gente sai, que ainda existe, né, esse cenário das bets, e eu não tava mais feliz fazendo isso, e foi quando eu comecei também a repensar a nossa estrutura e tudo mais. E acabou saindo do projeto. E eu parei de comentar. E aí foi onde meio que talvez tenha desencadeado, sim, um incentivo pra gente tentar achar uma solução de seguir caminhos à par, porque a gente tem formas diferentes de ver a vida sobre isso. E aí foi quando eu, então, saio do canal Niggle, também poder ter minha individualidade. Acho que o mais importante sobre esse vídeo todo é dizer, assim, o que eu achava mais importante a gente como dupla, foi muito bom as nossas diferenças pra gente se ajudar e construir, mas conforme cada um tá tomando decisões individuais pra sua vida, a gente tá começando a divergir muito do que cada um acredita. Caraca, muito bom. A minha análise foi muito certeira no primeiro vídeo que eu fiz falando sobre esse caso. Uma parceria, ela só acaba se houver divergências. Não tem qualquer outro motivo que faça alguém terminar uma parceria bem sucedida, como é o caso dos caras. A única coisa é divergência. Podem haver brigas pontuais? Pode. Pode haver um clima ruim? Até pode. Mas divergência de pensamento é uma das coisas que acaba qualquer relacionamento, seja de amizade ou relacionamento entre homem e mulher. Complicado, mano. É complicado. Não tem como. E não era mais possível a gente trabalhar ou fazer algo junto. Por mais que me doesse, não é o que eu gostaria de sair, eu pensei, para evitar esse estresse, para evitar conflito, que é exatamente o que eu acho que esse vídeo vai gerar, né? Eu saio aqui na boa e vida que segue. Mesmo assim, eu não pude ter minha voz individualmente, porque eu cheguei a mencionar uma época, isso prejudicou de certa forma, então me privei de novo de falar o que eu achava sobre bet.
E consegui no último podcast com o John falar um pouco mais sobre o que eu acho de publicidade. Tem um vídeo específico que eu gostaria muito tempo de fazer, desde a época pré eu sair do canal, que eu queria fazer esse vídeo individual, que hoje acho que agora eu vou poder fazer, que é para talvez de uma forma mais entretedora mesmo, comunicar o impacto negativo que eu acredito que a publicidade de bet hoje tem no Brasil. Pô, Quero deixar bem claro, mas essa é hoje a minha posição. Eu acho que dizer que tem que acabar a bet não vai acabar, é um conto de fadas a gente dizer isso, está movimentando dinheiro gigantesco no Brasil, já está autorizado, já tem a licença, então está se tornando algo legalizado e é igual certas drogas, né, no decorrer da história. Tipo, agora não tem mais volta, né? Se você parar com isso aí, você vai ter todo um comércio ilegal de bet. cerveja, cigarro, pet. Eu acho que a última barreira de entrada vai ser a regularização das putas. Quando as putas for regularizado, aí acabou. O pingo de moral que possa haver na sociedade brasileira. Quando regulamentarem isso, através aí do OnlyFans, prestação de serviço, não sei, alguma coisa eles vão fazer porque é um mercado que movimenta muito dinheiro, explora muitas pessoas, muitas mulheres são violentadas e exploradas por maníacos vagabundos. É a última barreira de entrada. A ervinha muito louca, daqui a pouco também tá aí você podendo fumar, beber onde você quiser. Meu amigo, acabou. Acabou, degeneração moral. Completamente. Completamente. E tal. Então eu também acho que agora a direção é pegar e controlar isso aí e tentar reduzir. Mas ainda não vejo um prospecto de tipo melhora, principalmente na publicidade. A falsa ilusão de que as pessoas estão ficando ricas ou que toda vez que você abre um story de alguém, você vê lá que tá dobrando dinheiro. A publicidade de aposta e as publicidades em geral nunca é alguém que tá, desculpa da palavra, fudido. Você nunca vê ninguém fudido fazendo publicidade. É sempre alguém que tá bem sucedido numa casa, na vida dos sonhos. Inconscientemente, isso vende pra você. Porque, meu amigo, venda, você comprar algo é muito mais algo emocional do que uma questão de necessidade. E aí tem vários gatilhos, várias coisas que eu poderia falar aqui por horas com vocês, mas não é o intuito. Então, Isso segue a tem que vida. mudar. Né? Na minha concepção, não tem que ter nem menção a mais apostar. Né? Se você é patrocinado por uma casa de bet, você tá lá com a marca exposta e você tá só aumentando o branding daquela marca, mas não mostrando como é fácil ganhar dinheiro para as pessoas. Dito isso tudo, eu continuei quieto, mesmo querendo fazer isso tudo, e chegou num ponto onde essa divergência chegou num nível incontrolável. Porque, né, caso alguém se pergunte, eu nem sabia, tanto quanto vocês eu descobri junto, a direção que se tomou o outro lado foi mais além dos meus princípios mais uma vez. Né, assim, discordando totalmente do approach, de tudo que foi feito ali. Eu não quero entrar muito em mérito, porque como eu falei, esse vídeo não é sobre atacar lá. Eu acho que já tá colhendo as consequências do erro, e eu tá fazendo esse vídeo também é um pouco isso. Mas eu quero dizer que aí chegou um momento que realmente pra mim ficou inviável, porque por mais que eu estivesse pensando em proteger o lado de lá, e isso estava ferindo meus princípios, quando eu vejo esse caso, eu sinto que não teve essa hombridade inversa, né? De olhar e falar, o ato de eu fazer isso aqui, a marca que a gente construiu, tudo isso, não vai ser impactado negativamente com o que eu tô fazendo? Então, não tendo ligado pra isso, aconteceu o que aconteceu. No decorrer do acontecimento também não teve essa hombridade de pensar e como proteger a minha visão. Então eu falei, cara, eu preciso falar sobre, por mais que me doa, porque é isso que eu tô falando, tô agora entrando num conflito direto, mas eu sinto uma liberdade, uma paz. Dói mais, ele só tá fazendo isso aqui porque o cara é parceiro dele. Dói mais pra ele justamente por isso. Porque se fosse qualquer outra pessoa, meu amigo, ele tava descendo o bambu aí. Mas como o cara, pô, cresceu um negócio junto com ele, é parceiro, dói mais, pô, tem um apego emocional grande. De espírito dos meus princípios. Eu precisava falar isso em algum momento. Algum momento na história, daqui 5 anos, 10 anos, num podcast, alguma hora eu ia precisar botar isso pra fora. E aí eu sinto que essa foi uma oportunidade justamente pra esclarecer, né? Porque muita gente, tanto nos meus posts no Instagram, tudo que eu tô postando agora tem gente me contestando sobre isso. Fico muito grato de que, sem eu ter falado nada, teve uma percepção muito forte da diferença já das pessoas nos comentários. Mas no meio desse caos, né? Muita gente confunde os nomes. Teve gente que me chamou do nome dele, fala da marca que eu tenho inclusive tatuada na minha perna como coletivo, né? E muitas pessoas às vezes nem sabem que a gente não tá mais junto. Então eu me senti na responsabilidade de vir aqui falar pra vocês que realmente hoje somos pessoas a par, por mais que a nossa história tenha sido construída em conjunto e a marca em conjunto, que vocês hoje
avaliem as visões individualmente, né? Acho que o ponto principal era separar isso. Acho que eu não preciso ficar reenfatizando, né? Mas estamos seguindo os caminhos opostos, né? Tudo isso vai contra o maior princípio do que hoje eu estou fazendo via NGCast também, né? Que é construir o banco para que a geração Z se torne a geração mais inteligente com relação ao dinheiro. Então só isso já vai totalmente de desencontro com o que está sendo feito opostamente, né? O próprio backstage para mim é isso, é a gente poder trocar ideias. Cara, criar um banco, mesmo que seja um banco digital, sem estrutura de agência, é uma burocracia gigantesca. Tem muita coisa envolvida aqui. Essa treta poderia respingar de uma forma absurda no banco dos caras aí, no banco dele. Então, tipo assim, cara, contenção de danos o que ele tá fazendo aqui, tá, pessoal? Uma contenção de danos pra o negócio não feder mais. É isso que tá acontecendo aqui. E, óbvio, a gente tem que trocar ideias com pessoas do cenário também, né? Como a gente teve ali com o John, e agradeço mais uma vez o John de ter sido aberto, de trocar essa ideia abertamente, e até a Reuter também, porque também nada adianta a gente, vilões, e não troca uma ideia. E foi super importante esse papo com o John, acho que dali tem vários insights que vão servir para mudar um pouco o cenário. Quero poder continuar fazendo isso, trocar ideia. É a mesma coisa dele chegar e falar o seguinte: a maconha, ela é ruim, ela é uma droga, mas ela tem um uso medicinal. Aí você pega um médico que trata a maconha ali como algo medicinal para ele falar bem sobre a maconha. Só que a maconha, 90% dela não é sobre medicina. Ela é uma droga que vai queimando os neurônios das pessoas e é uma porta de entrada para drogas muito mais pesadas. Foi o que ele acabou de falar. A gente não deve demonizar isso, precisa conversar com as pessoas. Aí ele vai levar a Reuter, John Vlogs para conversar sobre isso. É como se fosse o médico falando: a maconha é boa, que ela é medicinal. Não tem o que falar, é ruim e pronto. Mas gera emprego, mas paga imposto. Imposto é... Cara, eu não vejo imposto sendo revertido na vida de ninguém. Redistribuição de renda é uma das maiores mentiras que foram contadas pra gente. Redistribuição de renda é o empobrecimento em massa de toda uma nação. É isso, pessoal. Vamos acordar, pelo amor de Deus. Abertamente com pessoas que têm ideias contrárias às minhas. Tudo bem, a gente pode até conversar. Mas a parada toda é você dar palco, sabe? Eu acho o seguinte: eu posso até conversar no off com qualquer uma dessas pessoas. Agora, aparecer do lado, tirar foto, endossar talvez aquele discurso, mesmo que de forma indireta, pra mim não dá. Mas não dá pra eu proteger ou levantar uma bandeira de uma parada que puxa meu nome junto. Esse é o ponto específico. Inclusive, né? Nem sei se eu... Porque pode parecer estratégico ou alguma coisa, mas... E a gente tava falando em off, eu acho que eu falei que eu ia fazer esse vídeo, isso vai desgastar e tal. Mas, por exemplo, eu estaria full aberto a sentar em um backstage com você, né, Alex? E... trocar essa ideia de coração aberto. Porque eu acredito que o maior conflito nosso é que são duas cabeças opostas batendo cabeça. E se a gente conseguir ter opiniões externas, eu não acho que ninguém dita o que a gente tem que acreditar ou não, mas talvez gere um momento de reflexão para nós dois. E eu me incluo nisso. Eu acho que esse vídeo também vai gerar isso, né, em comentários, mas como só eu tô falando, você não tá falando também, pode ficar enviesado. Então talvez seria algo interessante. Mas eu acho que vai ser difícil disso acontecer. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Eu ainda medi muito as palavras aqui, talvez vocês tenham percebido, porque mesmo dentro disso tudo, sabendo que o fato só de eu estar fazendo esse vídeo está prejudicando do lado de lá, eu estou tentando evitar ao máximo crucificar mais do que já está sendo feito na internet. Mas eu gostaria muito que ele repensasse os próximos passos, as amizades, as pessoas que estão apoiando ou incentivando a direção que ele está tomando. Eu, como histórico que a gente tem, hoje estou triste da direção e rumo que está tomando as coisas. Mas eu não tenho muito o que fazer, a gente já conversou muito em off. Mais uma vez, esse vídeo aqui, para vocês que estão assistindo, é só mais uma questão de clarificar e separar, que hoje nós somos avaliados como duas pessoas individualmente. Sei que sempre vou colher um colateral desse nosso coletivo que a gente construiu lá atrás, mas para mim esse é o mais importante. E que cada vez mais no Brasil aí a gente tem a consciência, inteligência emocional de entender que dinheiro fácil não existe, né? Amém, então, Senhor. muito cuidado. Acho que a galera já tá ficando cada vez mais esperta, mas ainda assim existe sempre alguém que ainda não sabe e tal.
Então talvez uma forma de alertar também, se esse vídeo chegando em pessoas, elas reflitam quando verem essas oportunidades, em qualquer que seja o mundo, sempre ir com 3 pés para trás, quando você vê qualquer coisa que te mostra ali que você vai fazer um dinheiro rápido ou fácil. Amém. Pelo menos o final do vídeo termina sensato. Eu quero saber a sua opinião sincera, você que está assistindo esse conteúdo. Foi algo que clarificou a mente, como ele disse? Botou os pingos nos is? Ou é algo assim que... choveu no molhado aqui. É o contenção de danos. Tá falando isso para as pessoas pararem de associar a imagem dele com do parceiro dele e vida que segue. Não sei. Eu realmente quero saber a sua opinião. O que você tem a falar sobre isso? Deixar o like aqui no canal do Engler. Ou você morre como herói ou vive o bastante para se tornar um vilão.